Muita gente está querendo entender por que tem tanto crente morrendo de Covid. E eu sei a resposta. Está morrendo tanto crente porque o crente se expõe, porque o crente se lança, porque o crente é negacionista. Eu não estou falando de todos os crentes cristãos, eu não estou falando de todo mundo. Mas tem uma parcela boa dessa comunidade evangélica que não acredita na gravidade da doença. Ou melhor, acredita que existe a doença, mas que Deus vai livrar de tudo. No ano passado eu gravei um vídeo bem triste aqui no canal, né? Falando sobre a morte da cantora Fabiana Anastácio, que era uma cantora que eu gostava bastante. Ela era espirituosa, alegre, divertida, muito talentosa. E infelizmente ela perdeu a luta contra essa terrível doença, né? Ainda jovem, morreu. Ela estava lançando uma nova música, né? Justamente nesse momento de pandemia, e estava no auge daquelas lives, que todo mundo estava fazendo live para promover o seu produto, o seu serviço, ou para simplesmente tentar abstrair a mente dessa situação triste que a gente estava vivendo. Teve a primeira live, né? E na live eu preciso lembrar vocês que tinha um monte de gente dentro do estúdio fechado, ar-condicionado, um monte de gente, técnicos de som, técnicos de iluminação, empresário, produtor, um monte de backing vocal, né? Tinha o pessoal, os instrumentistas e tinha ela, né? Na primeira live aparentemente não aconteceu nada, mas aí marcaram uma segunda, seguindo os mesmos moldes, local fechado, estúdio, um monte de gente, várias pessoas sem máscara, e ela se contaminou. Ela infelizmente se contaminou e morreu. E é bem triste, porque a gente fica assim, poxa, será que essa vida não poderia ainda ser preservada? Ela não podia estar aqui com a gente, né? E a gente percebe que, passado quase um ano do falecimento dela, o pensamento negacionista de várias pessoas evangélicas continua o mesmo. Isso porque as lideranças tentaram embutir na cabeça das pessoas que os meios de comunicação estavam mentindo ou aumentando. Aquela história de Globo lixo, né? De que era invenção, de que os hospitais estavam fechados, de que estavam enterrando caixões vazios. Tem muito crente que acredita nisso. Tem muito crente que, diante das afirmações da ciência e das pessoas que realmente entendem do assunto, preferem acreditar nas correntes do WhatsApp, preferem acreditar em adivinhações de irmão fulano, ciclano, profecias, muitas vezes inventadas por pessoas que simplesmente estão ali sem saber o que é ter um compromisso com Deus. E a morte mais recente, né, que abalou o meio evangélico, foi a do irmão Lázaro, que era cantor, pastor e vereador também, né? Assim como o Fabiano Anastácio, extremamente talentoso, veio daquele grupo Olodum, né? E veio para o meio gospel trazendo uma sonoridade diferente, uma musicalidade diferenciada. Ele realmente era muito bom no que fazia, se não fosse eu não estaria falando, eu não emitiria nenhum tipo de opinião, mas ele era bom, mas era negacionista, era apoiador desse governo, era uma das pessoas que batia a palma para esses impropérios, e eu andei pesquisando a respeito do Lázaro e não foi ninguém que me falou, não. Eu achei vários vídeos com várias falas dele extremamente preconceituosas, assim, bem complicadas, sabe? A gente espera sempre de um pastor falas amorosas. E em vários momentos ele colocou o preconceito na frente, ele sempre se colocando naquela coisa de santidade. E eu fiquei bem chateada, bem triste com as coisas que eu ouvi ele falando, principalmente da época em que ele era deputado, né? Falou umas coisas assim, enfim. O objetivo do vídeo não é esse, né? Mas eu queria deixar registrado isso aqui. Ele era apoiador de um governo negacionista e, como tal, ele continuou levando a sua vida fazendo uma série de coisas que não deveria, e ele acabou adoecendo e, infelizmente, faleceu aos 54 anos de idade. A gente tem visto que as pessoas têm morrido e a gente tem visto que o número de infectados tem aumentado de forma assombrosa, principalmente porque as pessoas não têm seguido as orientações da Organização Mundial de Saúde. No mundo todo tem lockdown. No mundo todo as pessoas mudaram a forma de viver e se relacionar umas com as outras. Aqui no Brasil está tudo igual.
Gente, eu tive que fazer compras ontem no supermercado. Eu fui na rua, todo mundo sem máscara. Você entra dentro do supermercado, as pessoas, até para entrar, colocam a máscara. Chega lá dentro, elas botam no queixo. As pessoas querem falar perto de você sem máscara. Eu sou a pessoa chata que, quando vejo alguém sem máscara, eu me afasto da pessoa. Se eu entrar dentro de um estabelecimento comercial para comprar alguma coisa ou solicitar a prestação de algum serviço, se a pessoa estiver sem máscara, eu nem quero que me atenda. Eu saio fora. Eu não quero ninguém sem máscara perto de mim e eu não fico sem máscara perto de ninguém. Eu não sei se eu já tive Covid, porque nesse tempo todo, com certeza eu já estive muito próximo do vírus, eu já estive com alguém que estava contaminado e de repente eu me contaminei, mas não tive nenhum tipo de sintoma. Mas eu continuei de máscara. Desde que falaram que era necessário, eu estava de máscara. Aqui no bairro onde eu moro, eu fui uma das primeiras, ou então a primeira pessoa a sair de máscara. Eu lembro de eu ter saído para ir comprar umas coisas no supermercado e todo mundo ficar me olhando porque eu estava de máscara. E eu continuo usando máscara. E eu ouço das pessoas, mas é muito incômodo, eu não respiro direito. Pois é incômodo. Mas é incômodo só para você? É incômodo para mim também. Mas existe uma coisa chamada conscientização. E eu tenho. Eu tenho amor pela minha vida e eu tenho amor pela vida do próximo. Eu fico desesperada com a possibilidade de transmitir isso para alguém. Eu fico desesperada com a possibilidade de ver o vírus se espalhar ainda de forma mais massiva do que está. E eu faço a minha parte. Mas eu percebo que o crente, ele simplesmente acorda e não está nem aí para a vida. A vida desse povo é cantar aqueles corinhos do retetê, tomar conta da vida dos outros e pouco se ligar para a ciência e para a informação. E Deus deixou aqui na Terra pessoas aptas a estudar, pessoas aptas a transmitir o conhecimento e a realizar grandes coisas. Mas o crente acha que tudo está na mão de Deus, Deus tem que fazer tudo. E alguma coisa Deus deixou para a gente fazer. E o que Ele deixou para que a gente fizesse é ter consciência, respeito, amor à vida. As pessoas não têm amor, nem à vida delas, nem a dos outros. Aí depois fica berrando aí, porque não tem leito. Não tem leito. Estamos num ponto que não tem leito nem para quem tem dinheiro. A pessoa rica, que tem acesso aos melhores hospitais, aliás, os 2 maiores hospitais de São Paulo, já disseram que pode aparecer quem for lá, com dinheiro que for, mas não tem leito. Não tem oxigênio. E os crentes estão brincando de ser crente, estão ali no retetê. Eu vejo cultos onde o pessoal está lá, pulando no mistério, todo mundo sem máscara. Deus não é obrigado a validar a sua falta de responsabilidade. Deus não é obrigado a te livrar de um troço que você está indo buscar. Fazendo certo já tem um risco de se contaminar. Porque é o que eu falo, né? A pessoa andando na calçada já tem o risco dela ser atropelada. Pode ser que venha um carro, atropele ela e até mate. Sabendo disso, eu vou andar na rua? Você vai andar na rua? A gente tem que andar na calçada. Porque mesmo que exista a probabilidade, ela é menor. Se você andar na rua, você vai estar ampliando o leque de possibilidades de ser atropelado. Então, nesse momento, a nossa calçada é o distanciamento social. Nesse momento, a nossa calçada é o uso das máscaras. Nesse momento, a nossa calçada são todas as medidas de higiene possíveis. Mas eu estou vendo que o povo não está nem aí. Chegamos a 300 mil mortes, aliás, mais de 300 mil mortes. E não são números, não são 300 mil coisas. 300 mil vidas, 300 mil pessoas, 300 mil sonhos deixados para trás, 300 mil famílias chorando, 300 mil vidas que não seguirão adiante. Imagina isso. Mas é isso que esse governo negacionista quer. Porque até ano passado era uma gripezinha, né, meu amor? Se era gripezinha, por que esse povo se vacinou? Se era uma gripezinha, continua tomando hidroxicloroquina, azitromicina. Aliás, tem gente na fila do transplante de fígado porque tomou o kit Covid, né? E eu tô cansada de ver grávidas morrendo, com bebê na barriga e tudo, ou então morre a mãe e deixa a criança pequena, sabe? Ou então a criança acaba de nascer, morrem os dois. Eu tô cansada de ver mães indo embora, pais de família, crianças pequenas, avós, famílias às vezes sendo extintas por completo, que morre mãe, pai, filho, todo mundo. E os crentes negando a gravidade da doença, promovendo cultos com mais de 2 mil pessoas. Num dia desses tiveram que chamar a polícia, porque tinha mais de 2 mil pessoas num culto, o povo todo lá pulando, cantando, gritando.
e se contaminando. Aí tem que chamar a polícia. Eu acho que a polícia tinha que chegar lá, era prendendo todo mundo, né? Prendia quem estava promovendo, prendia os pastores, prendia o povo do ministério e levava os membros junto. Ainda que faltasse cadeia, arrumava um estádio e prendia todo mundo, porque quem descumpre a lei tem que ser punido. E tá morrendo mais crente, sim, a cada dia mais e mais crente, porque o crente é ignorante. Veja bem, quando eu falo, eu não estou falando de todos, eu estou falando que existe um grande número de ignorantes que acham que Deus vai fazer um milagre, né? E fica lá validando tudo que o outro lá, o negacionista, fala lá em rede nacional. Tá na hora da gente acordar. Mas as pessoas só acordam, infelizmente, quando o caixão sai de dentro da casa delas. Quando é alguém da sua família que morre, aí a pessoa, poxa, né? Pois é. Mas aí é tarde. Porque não tem como voltar atrás, não tem como retroceder. Falando em retroceder, o Lázaro ficou 1 mês internado. Eu tenho certeza que nesse mês que ele ficou lá, com falta de ar, tentando viver, lutando pela sua vida, que ele repensou as coisas que ele andou falando e o que ele andou fazendo. Eu tenho certeza que no íntimo dele ele reconheceu que ele estava errado. E eu tenho certeza que Deus, naquele momento, perdoou ele por qualquer coisa que ele tivesse falado demais e que ele partiu em paz. Sabe? Eu queria muito que ele tivesse sobrevivido para ele vir a público e falar, olha gente, sobre aquelas coisas que eu falei, olha, essa doença realmente é séria, eu quase morri, eu tô aqui. Se bem que eu tô lembrando que é um pastor, né? Eu não vou citar nomes, né? Sinto vontade de citar, mas não posso citar nomes. Tem um pastor que eu conheço que ficou internado com Covid e quase morreu. Todo mundo orando por ele, aquele desespero, a família pedindo oração, o cara estava definhando no leito do hospital. Aí conseguiu se curar. Adivinha o que ele está fazendo? O de sempre. Está na igreja com um monte de gente sem máscara, promovendo aglomeração, tirando foto agarrado com um monte de gente. Está ele lá, vivendo como se não houvesse amanhã. E talvez nem tenha, né? Porque na cabeça dele ele já pegou e ele não pega de novo. E sinceramente eu acho que ele nem está se importando se os membros forem pegar. É só mais um. Entra um membro, sai outro. Um morre, outro nasce. Enfim. Só contamos com a nossa conscientização. Se você quer continuar andando sem máscara na rua, anda. Se você quer continuar fazendo aglomeração, faz. Mas talvez você pague um preço muito alto por isso. Eu lembro da influenciadora digital Igona Moura. Não é do meio evangélico, tá, gente? Por favor. Você jogar esse nome aí no Google, você vai ver que ela não era evangélica. Mas era uma pessoa bastante conhecida, né? Era famosa, passou em tudo quanto é noticiário. A morte dela. E eu lembro que essa influenciadora, né, tinha um bordão. O bordão era: aglomerei mesmo. Aglomerei com sucesso. Então esse bordão, aglomerei mesmo, acabou sendo incorporado a ela. E com apenas 22 anos ela foi embora, né? Aglomerou tanto que acabou indo embora. Enfim, o que eu posso dizer para vocês é que Deus não pede que você seja imprudente, Deus não pede que você seja ignorante e Deus não pede que você fique por aí espalhando fake news. Se o seu pastor, se a sua liderança não acredita na gravidade da doença, muda de liderança. Sai dessa igreja onde está todo mundo promovendo a disseminação do vírus. Sai do meio dessa gente que está andando sem máscara. Sai de perto desse pessoal que não lava nem a mão. Hein? Vai ficar se expondo as pessoas. Eu não quero chegar daqui a mais um ano, ter que gravar mais um vídeo, relembrando mais um número assustador de mortes. Eu espero que a gente esteja aqui ano que vem, falando de vida, falando de amor. Eu espero que a gente esteja aqui brincando, zoando. Eu espero que a gente esteja aqui fazendo qualquer coisa, menos falando de morte. Chega de morte, chega de negar, chega de ignorância, chega de fanatismo religioso. Deus não manda você ser burro. Usa a máscara, passa o álcool e para de aglomerar. Você pode ser o próximo. E eu não quero ver você morto. Eu quero ver você consciente. Até a próxima. Fico por aqui. Continue me acompanhando aqui no canal.